abençoados em Cristo Jesus. Eu sou Ivan Costa e você está no canal Reconciliados em Cristo. Agradeço primeiramente a Deus por me dar mais essa oportunidade de estar aqui trazendo mais uma mensagem diretamente do trono de Deus aos amados irmãos. Melhor dia a todos, espero que todos estejam bem, estamos bem aqui em Goiânia, Agradeço a cada um de vocês que tem compartilhado aí nossas mensagens, que tem escrevido aí no nosso canal Reconciliados em Cristo no YouTube. Se você achar que essas mensagens são edificantes para você, compartilha, se inscreva no canal para que e ative o sininho, deixa seu comentário, isso é muito importante para nós. Agradeço aí de coração a cada um de vocês. Estamos aqui hoje aos 10 dias do 10, né? Eu acho que esse computador meu aqui tá certo, de 2021, às 12 horas e 4 minutos, não sei que hora você vai estar assistindo essa mensagem aí futuramente, né? Só para deixar registrado aí, de repente seja aí daqui 100 anos, né? Isso é muito importante. Eu creio que você já está vendo aí, né, o tema do nosso estudo aqui hoje, né? Que está em Apocalipse 2, verso 12 ao 17, que diz assim: conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Apocalipse 2, verso 12 ao 17. Abençoados, é muito importante que quando você for acompanhar nossos vídeos, nossos estudos, você esteja com a sua Bíblia em mão. Eu sempre peço isso para que não fique só nas minhas mensagens. E muitas das vezes as pessoas, só de ver o título, já comentam, fazem suas críticas. Tudo bem, faça, mas acompanhe na leitura para ver se tem coerência com o que eu estou falando. Isso é muito importante. É um tema bastante complexo, né? Um tema bastante assim, para o sistema que traz isso aqui tudo para o lado literal. Isso aqui fica difícil, né? Porque são coisas cabulosas, né? Conheço as tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás. Aí alguém pode falar: olha, Satanás tem o trono dele aqui na terra. Ele foi jogado aqui na terra e ele fez o trono dele aqui. Então, as pessoas pensam dentro do sistema religioso dessa forma. Então, fica difícil para você entender. Fica difícil. Então, nós hoje iremos falar acerca dessa passagem que é bastante interessante. Por isso eu peço que você fique aí até o final, para que você tenha a melhor compreensão do nosso estudo nos dias de hoje. Isso é muito importante. Olha aí, deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, né? Para que o YouTube aí possa estar te avisando aí quando a gente postar aí novos estudos aí para você. Vamos lá então. Olha, antes de começar, eu peço que você fique até o final para que você entenda melhor essa passagem. Mas antes de começar, eu quero dizer a você que o Apocalipse são 7 cartas escritas para as 7 igrejas que estão na Ásia. São 7 cartas escritas para as 7 igrejas que estão na Ásia. Então, como que nós conseguimos interpretar isso?
Nós temos que atentar para o momento da fala, o momento da escrita, os personagens, tudo dentro de um contexto que te traz um melhor entendimento. Quando João escreveu o Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. Isso tudo era um propósito de Deus. Tudo era um propósito de Deus. Prestem atenção para vocês verem. Olha aqui, o que está dizendo João 21, verso 20 até o 24. Olha o que ele está dizendo aqui. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que há de te trair? Abençoado, anteriormente a esse verso aqui, Jesus havia falado aos seus discípulos com que mortes eles haveriam de glorificar a Deus. Com que mortes eles haveriam de glorificar a Deus. Aqui também tem uma passagem aí que ele fala que quem perseverar até o fim será salvo. Mas aí eu te pergunto, as pessoas acreditam que é salvação da vida eterna, e não é. É a salvação no entendimento. E muitas das vezes aqui a salvação aqui, a pessoa é salva através da morte. Ela morre antes para não passar por um período muito difícil no futuro. No Antigo Testamento tem um rei lá, eu acho que é Joiás, o nome dele. Ele teve uma salvação dessa. Ia ter uma peste muito forte naquela época. E Deus, ele era um homem segundo o coração de Deus, era um homem muito, andava nos caminhos de Deus. E Deus falou assim: ó, você vai morrer antes para não passar por essa terrível situação. E no Apocalipse, que foi no ano 70 DC, os discípulos morreram quase todos antes da grande tribulação. João ficou preso na ilha de Patmos e veio a morrer, anos depois. Então, os outros discípulos, todos morreram de morte violenta. Todos morreram de morte violenta. João não. Por quê? Porque ele ficou na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus que ele tinha que trazer para as 7 igrejas que estavam na Ásia. Então aqui, eu vou ler de novo aqui para você entender. Prestem bastante atenção, acompanhem na leitura que você vai entender melhor. Vou ler de novo. João 21, 20. E Pedro, voltando-se, viu que eu seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. Era João, né? E que na ceia se recostara também sobre o seu peito. E dissera: Senhor, quem é que te há de trair? João perguntou para Jesus. 21. Vendo Pedro a este discípulo, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Ou seja, é igual eu falei anteriormente, Jesus havia dito aos seus discípulos com que morte haveria de o glorificar. Interessante, né? Que Jesus anteriormente falou para todos, e agora aqui Pedro pergunta: Senhor, e deste, que será? No verso 22, olha que interessante aqui. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me. Ou seja, Jesus está falando assim: se eu quero que João fique vivo até que eu venha, o que você tem com isso? Segue-me. É isso que aconteceu. Vamos prosseguir aqui. Divulgou-se, no 23, divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não haveria de morrer. Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? Que te importa a ti?
24. Ou seja, Jesus não disse claramente que João não haveria de morrer até a vinda dele, né? Não, ele não disse, mas só que aquela notícia ocorreu, porque muitos ficaram curiosos, ó, se eu quero. Ou seja, Jesus também não tem que falar para todos o seu propósito aqui, ele não tinha que falar para todos. 24. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Está falando de quem? Está falando de João. Agora, para você ver como é que é as coisas, Jesus não disse claramente que João haveria de ficar vivo até a sua vinda. Jesus não disse, mas olha aqui, abra sua Bíblia em Apocalipse 1, verso 1 a seguir, e vê, nesse período aqui, os outros discípulos todos já haviam morrido. A tribulação começou bem anos antes, né, do ano 70. Olha aqui o que ele está dizendo aqui. Aqui já é João, na ilha de Patmos. Apocalipse 1, verso 1 a seguir. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Não é 2000 anos depois, não. Certa vez Paulo falou assim para Tito, se eu vier, em breve irei te ver. Ou seja, se esse breve para o sistema religioso é 2000 anos depois, Paulo ainda vai voltar ainda para ver Tito? Não vai. Brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a seu servo João. A seu servo João estava na ilha de Patmos. Verso 4 agora. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele. Não é paz do Senhor não, viu, abençoado? Aqui é graça e paz. Aqui não está dizendo paz do Senhor não. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, não é no continente aqui do Brasil, onde nós estamos, não é. Na Ásia, graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Esses 7 espíritos aqui, abençoado, não são seres invisíveis, não. A palavra de Deus, ela é cheia de figura de linguagem, ela é cheia de, digamos assim, gírias. Então, se você não atentar para isso daí, você não vai conseguir entender a palavra de Deus, você não vai conseguir interpretar ela, porque esses 7 espíritos aqui são os anjos, né? Aqui fala espírito, em alguns lugares aí fala anjo, mas é a mesma coisa. São 7 espíritos aqui, são as 7 pessoas responsáveis pelas 7 igrejas que estavam na Ásia, entendeu? Então, não é 7 espíritos, não é espírito invisíveis, não. Mas isso aqui para o sistema religioso, eles convertem tudo para o lado invisível, o lado literal. Não tem cabimento. Vou ler de novo. 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia. Nosso continente não é asiático. Graça e paz seja convosco da parte daquele que é e que era e que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Verso 7. Eis que venho com as nuvens, e todo o olho o verá, até mesmo o que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Aí eu te pergunto, isso aqui está falando para qual tribo? Está falando para hoje, que são as 12 tribos de Israel. Não é para nós, não é para o Brasil. Até todo olho o verá, até mesmo que o transpassaram. Quem transpassou? Foi os soldados romanos que transpassou o Messias com a lança. Eles iriam estar vivos ainda, alguns deles, para ver Jesus voltar nas nuvens. E vir sobre as nuvens para os judeus era juízo. Era juízo. Tem uma passagem da Bíblia que fala assim, que fala que Deus vinha numa nuvem ligeira, ou seja, era juízo sobre o Egito lá. Então, é uma figura de linguagem, digamos assim, é uma gíria para eles, né? Igual hoje nós falássemos para alguém, olha,
Parece que essa menino tem um espírito de porco. Olha, porco não tem espírito. Isso é uma figura de linguagem. Então, se nós pegar a palavra de Deus que está na Bíblia para ler de uma maneira literal, entender de uma maneira literal, vai virar uma bagunça. Então não tem como interpretá-la assim. E todo olho verá. Qual olho que o verá? Todos que... está falando aí, irmão, que todo olho verá, até mesmo que o transpassaram. Todos. Eu falo sempre, uso sempre assim. Brasil jogou com a Alemanha e levou de 7-1, né? Aí, normalmente, a gente usa uma figura de linguagem assim. Quem estava lá dentro do estádio fala assim, olha, eu vi, todo mundo viu, aconteceu isso. Todo mundo quem? É uma figura de linguagem usada, uma força de expressão, para dizer que todos que estavam ali viu o Brasil perder de 7-1 para a Alemanha. Então, quando fala todo olho verá, é todos que estavam lá no ano 70 DC. Não é nos dias de hoje. Que se for nos dias de hoje, imagina todo olho verá. Quantos bilhões de pessoas já morreram? Imagina. Eu acho que se todo povo que já morreu revivesse, não caberia, não suportaria a terra assim. Tinha que ficar até um em cima do outro. É fato, abençoado. Porque no ano 70 morreu milhões de judeus. Adolf Hitler matou milhões de judeus. Então ia ficar um em cima do outro. Não cabe. Não tem como. Então como é que quem morreu vai nascer, vai viver de novo e vai ver, voltar? Não tem como, abençoado. É impossível, né? E a pessoa, desde quando Adão morreu até nos dias de hoje, voltar todo mundo, os mares vai dar os mortos e tal, a terra não cabe, vai ficar gente um em cima do outro. Não tem como caber. Entendeu? Então, vamos lá. Verso 11. Que dizia, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês escreve num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Agora aqui tem o nome das igrejas. Vamos ver se tem alguma aqui do Brasil. Vamos lá ver. Éfeso, Esmina, Pérgamo. É o tema de hoje, né? Que nós vamos falar hoje da igreja de Pérgamo. Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Não tem nenhuma aqui no Brasil. Não tem nenhuma dessas aqui. A carta do Apocalipse é escrito para 7 igrejas que está na Ásia. Agora, se as pessoas não crêem, eu não tenho culpa. Nós estamos aqui, milhares e milhões de pessoas em graça, com muitos vídeos aí na internet, falando sempre, e as pessoas não aceitam. Não aceitam. Jesus falou assim, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Jesus está falando aqui através da sua palavra que está na Bíblia. Só que as pessoas não acreditam. As pessoas não acreditam. Aí eu não posso fazer nada. Nós estamos aqui anunciando aqui o Evangelho da Graça. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Nós sabemos também que hoje nós não somos mais ovelhas. Nós somos filhos de Deus. Nós somos da família de Deus, que é muito mais melhor. Você pode estar lendo lá em Éfeso 2, do 14 a seguir. Então, bom, olha, e para você que acredita ainda que Jesus ainda vai vir no futuro, você pode estar lendo aí em Mateus 10, 23. Quando vos perseguides nesta cidade, fuja para outra, porque em verdade vos digo que não acabarei de percorrer as cidades de Israel, sem antes que venha ver o Filho do Homem vindo. Ou seja, para mim acreditar que Jesus ainda vai vir no futuro, eu tenho que acreditar também que os discípulos dele estão por aí em algum lugar. Porque Jesus fala, enquanto vocês estão percorrendo aí, eu vou e vou voltar, e vocês não vão ter terminado ainda. E isso aconteceu. Porque se não tivesse acontecido, nós tínhamos que estar procurando ele em algum canto aí, porque eles poderiam estar muito debilitados, com fome, com sede, com frio, com calor. E não está. E não está. Então, abençoado, é muito importante a gente fazer essa introdução para que você tenha uma noção das coisas. Agora nós vamos entrar aqui
na parte, né, do nosso estudo aí, né, que diz aqui em Apocalipse 2, do 12 ao 17, conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Olha, antes de tudo, abençoado, para ficar fácil para você entender, olha, você tem que entender o seguinte: Satanás, diabo, não é nome próprio, era uma figura de linguagem usada naquela época. É igual hoje, nós hoje em dia, nós costumamos falar muitas figuras de linguagem, os nordestinos aí, outros, os mineiros, oxente, os nordestinos, né, oxente, os mineiros, uai, a gente fala assim, essa criança parece que está com, como é que diz, espírito de porco, e por aí vai. Essa mulher parece aquela que fala muito, fulano parece uma matraca. Então são tudo isso figuras de linguagem. Então quando nós ouvimos falar, e se nós trazer isso para o lado literal, vira uma bagunça. Então quando se fala de diabo e Satanás, também é da mesma forma. Você não pode interpretar literalmente como o sistema religioso interpreta. Olha aqui, Satanás, ou Satã, do hebraico transliterado, Satã, adversário. É um termo originário da religião hebraica do Mediterrâneo, geralmente aplicado à personificação do mal em religiões monoteístas. Então o que está dizendo aqui? Satanás aqui é adversário, o diabo é opositor, Satanás é caluniador. Então, e por aí vai. Você pode estar pesquisando aí que você vai encontrar essas figuras de linguagem. Então, abençoado, já que você agora sabe que Satanás, do hebraico transliterado Satã é adversário, nós podemos continuar com o nosso estudo. Mas você pode falar assim, mas o Satanás é adversário de Deus. Não, para Deus não existe adversário. Não tem ninguém que está aí medindo força com Deus. Não existe Deus, a não ser que o seu Deus é o Deus da religião, que está aí medindo força com um ser chamado diabo. Para vocês, para nós em graça, não. Deus é soberano. Você tem que pôr na cabeça que Deus é soberano. Não tem ninguém que meça força com Ele. E Deus não é covarde de pegar, fazer o planeta Terra e pôr nós aqui logo onde Ele jogou Satanás. É um absurdo você achar que lá no céu, onde Deus habita, houve uma conspiração contra Ele e que um anjo lindo se rebelou contra Deus e Deus, eu vou te jogar lá na terra onde eu vou pôr uma das minhas obras mais preciosas, que é o ser humano. Isso é uma heresia terrível, acreditar nisso. Porque se você acreditar nisso, eu tenho que acreditar que os planos de Deus falhou. Em Jó 42, eu não me engano aqui, eu não me lembro aqui agora, fala que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Como é que eu vou acreditar que Deus, lá no céu, houve um ser lá, um anjo e tal, e rebelou contra ele e foi jogado aqui na terra? Isso é uma tremenda de uma heresia. Então, vamos lá, pessoal. Apocalipse 2, verso 12. Está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Vocês viram aí que das 7 igrejas que foi enviado as cartas, uma delas é Pérgamo. E ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Vou cortar aqui novamente. Você viu que no começo da leitura, quando eu li lá em Apocalipse 1, falava dos 7 espíritos que estavam diante do seu trono. Aqui já está falando ao anjo da igreja.
Você está entendendo como é que é? Mas é a mesma coisa. Lá falou dos 7 espíritos. Aqui fala dos anjos. Anjos são mensageiros. Esse termo aqui, ele usou anjo porque é mensageiro. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 gumes. Verso 13: conheço as tuas obras. Aqui está falando ao anjo, presta bastante atenção, ao anjo da igreja que está em Pérgamo. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Ou seja, conheço as tuas obras, onde tu habita, que é onde está o trono de Satanás. Ou seja, eles estão bem próximo ali, né? Do trono de Satanás. Mas é o anjo, né? O anjo da igreja morando ali, no mesmo lugar onde está o trono de Satanás. Você parou para analisar isso aqui? Eu gostaria de ver, dentro da religião, eles pregarem isso aqui. Como é que eles iam falar? Porque aqui está claro: conheço as tuas obras, onde habita, que é onde está o trono de Satanás. Ou seja, no mesmo lugar. E retens o meu nome, ou seja, está firme, está seguro o meu nome. E não negaste a minha fé, ainda que nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, a qual foi morta entre vós, onde Satanás habita. Abençoado, esse Antipas aqui, a fiel testemunha aqui, era um sacerdote lá, né? Era um anjo, né? Lá, que levava a mensagem de Deus. Ele foi morto de uma forma cruel, muito cruel. Por quê? Eles fizeram um touro de bronze bem grande, para torturar as pessoas, e colocavam as pessoas, o touro, ele era oco por dentro, e ali na frente, ali onde tinha o nariz do touro ali, tinha os furos, né? Então eles punham o touro e punham a fogueira por baixo e sacrificavam as pessoas ali dentro, punha as pessoas vivas ali dentro e as pessoas, e punha fogo embaixo. Então o fogo ia queimando, as pessoas gritavam porque estava queimando, e dava a entender na mente deles que o touro tinha vida. Quem inventou esse touro? O próprio inventor desse touro, que inventou para torturar os judeus, para torturar os santos, para torturar a igreja de Cristo. O próprio inventor foi o primeiro a, digamos aqui, inaugurar, né, na nossa linguagem aqui, inaugurar esse objeto de tortura. Ele foi colocado lá dentro e foi posto fogo, só que ele não chegou a ser morto. Eles tiraram antes. Só que no futuro, ele pegou quem mandou fazer isso e colocou lá dentro e torturou até a morte. Ou seja, ele vingou, né, aquilo que tinha feito com ele. Então, essa fiel testemunha aqui, o Antipas, ele foi morto nessas condições. Colocaram ele dentro desse touro, puseram fogo embaixo do touro e ele veio a óbito ali. Agora você imagina como que era um ser humano fazer isso com outro ser humano. Tem que ser considerado como o quê? Adversário, Satanás mesmo, opositor, espírito do mal. Não é com espírito invisível, pessoas do mal, que praticam o mal mesmo. Não tem outra forma de expressar a não ser dessa forma. 14. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti. Algumas poucas coisas tenho contra ti. Porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comesse dos sacrifícios, da idolatrias e fornicasse. Eu vou ler aqui, depois nós comenta isso aí. E fornicasse. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas.
o que eu odeio, o que eu odeio. Arrependa-te, arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, darei comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que recebe. Abençoado, essa pedra era um costume da época. Todo o Antigo Testamento a gente tem que atentar para os costumes da época. Essa pedra aqui, ela representava o quê? Antigamente, bem, né, mil e tantos anos antes de Cristo, quando nascia uma criança que o pai reconhecia que era de fato seu filho, eles escreviam o nome dessa criança em uma pedra. E essa pedra eles guardavam, porque era reconhecido de fato como filho verdadeiro. Era reconhecido como filho verdadeiro. Então, aí, Deus aqui está usando aqui uma figura de linguagem que eles usavam naquela época, que eles tinham os costumes daquela época. Então, eles tinham que falar, Deus tinha que falar com aquele povo daquela época de acordo com os seus costumes. Se Deus, digamos assim, falasse nos dias de hoje para nós aqui, literalmente, ele ia falar de acordo com a nossa linguagem. Então, naquela época, ele falou de acordo com a linguagem que eles entendiam. Então, era assim que o Senhor dos Exércitos falou com ele. Olha, lá em Pérgamos, havia o templo a César. Havia um templo lá que eles edificaram para cultuar César, o imperador romano. E aqui, aonde nós acabamos de ler, onde fala, e sei onde está o trono de Satanás, aqui ele está se referindo a César, porque César, ele construiu um templo e todos eram obrigados a cultuá-lo, fazer culto a César. E muitas pessoas não queriam. Algumas sim, algumas até aceitavam, mas alguns judeus não queriam. Então, aqui quando se fala onde está o trono de Satanás, está se referindo a César, que era o perseguidor da igreja de Deus naquela época. Aqui não é literalmente igual o sistema prega, o trono, tá vendo? Satanás se foi jogado aqui na terra, e em Apocalipse 12 aqui está falando que ele tem até um trono aqui na terra. Não é nada disso, abençoado. César era o perseguidor da igreja de Cristo. Era ele que era o Satanás aqui. Era o templo em sua adoração que os judeus eram obrigados a adorar. Mas a palavra de Deus ali diz que muitos ali, né, alguns ali, que tinha pouca coisa contra eles. Por quê? Eles retinham verdadeiramente a palavra de Deus, mas infelizmente alguns cediam. Então, o trono de Satanás aqui se referia-se ao templo em adoração a César. Em adoração a César. Então, por isso que está dizendo aqui, ó: conheço as tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás. Não é literalmente isso aqui. Está se referindo a César, o templo em sua adoração. Olha, Pérgamos, a igreja de Pérgamo era uma comunidade cristã do primeiro século que ficava localizado na Ásia Menor. Era um lugar muito frequentado. A cidade ainda estava com uma biblioteca bem equipada e vários templos pagãos.
e dedicava vários deuses, e dedicava cultos a vários deuses, né, naquela região ali, no mundo grego-romano. Ali era Zeus, Dionísios, Asclépio e Atena. Então, eram vários deuses ali que as pessoas costumavam cultuar, e entre elas estava César, né, que tinha o seu trono ali, que era o imperador, que era, digamos assim, na figura de linguagem de hoje, que era o bambambam de tudo ali. Então, era a situação da igreja lá em Pérgamo, né? Estava vivendo ali num local bastante complicado, né? Porque era o trono de Satanás, o templo de César ali, a opressão romana ali sobre eles ali era terrível. Mas aí a palavra diz que quem perseverasse até o fim, né, receberia um galardão, uma recompensa, né, digamos assim. Então havia também ali os nicolaítas, eram os falsos pastores subornados para enganar os crentes a adorar a adoração de ídolos, deuses e deuses da fertilidade, moralidade sexual e por aí vai. Então, era pessoas nessas condições que se encontravam ali na igreja de Pérgamo. Então, era um local bastante... os judeus ali viviam sob opressão dos romanos, dos falsos profetas, que a gente acabamos de ver, que eram comprados para induzir as pessoas a adorarem ídolos, comer comidas oferecidas a deuses pagãos. Então, era a situação que se encontrava a igreja em Pérgamo. Os nicolaítas eram uma seita que dizia que atos da carne não afetava a pureza da alma. Olha para você ver, ato da carne, se você ler lá em Gálatas 5, 19 e 20, lá fala, né, das obras da carne. Então é abominável a Deus, né, as obras da carne, a fornicação e tantas outras coisas mais. Então os nicolaítas, eles eram uma seita, né, que induzia as pessoas a estas práticas, que falava que não afeta a pureza da alma das pessoas. Olha, como que não? Como que não pode afetar? Né? Se quem vive na carne hoje, como que fica? Pega uma cidade onde a igreja estava, era a capital da província da Ásia, no Império Romano. Aí, tá vendo? Ficou bem claro para você? Pérgamo, a cidade onde a igreja estava, era a capital da província da Ásia, no Império Romano, ou seja, o trono de Satanás era ali. O trono de Satanás, o trono de César, onde César morava, onde César vivia, ia ali, oprimia os judeus na época. Não tem nada disso aqui para os dias de hoje. Cadê os nicolaítas? Se eu trazer isso aí para os dias de hoje, cadê os nicolaítas? Cadê esses falsos, né, enganadores, profetas lá, enganadores? Não está. Tem, hoje tem, mas não é da mesma linhagem. Ou é, né? Vai saber, né? Então, está muito claro. Pérgamo, a cidade onde a igreja estava, era a capital da província da Ásia, no Império Romano. Pérgamo tinha muitos templos pagãos. O monumento dedicado a Zeus era referência no mundo antigo. Asclépio, o deus da cura, simbolizado pela figura da serpente, né, o deus da cura. Isso, não sei se você percebeu, até nos dias de hoje, o símbolo da cura, dos remédios aí, né, da medicina aí, acho que é da medicina mesmo, é uma serpente, né? Então, trouxeram isso até para os dias de hoje. Algumas pessoas aí não sabem, né? Vou ler aqui de novo aqui, ó, para você ver aqui. Pérgamo tinha muitos templos pagãos. O monumento dedicado a Zeus era referência no mundo antigo. Asclépio, o deus da cura, simbolizado pela figura da serpente. Também era altamente cultuado em Pérgamo. Aí você está vendo? Então, quando você vê tudo isso que nós estamos falando aqui,
e você faz, digamos assim, faz uma matemática, você vai entender, Satanás é adversário. Então, tudo isso aqui era oposição a Deus. Isso aqui tudo é satânico, é oposição a Deus, tudo é adversário de Deus. Todas essas práticas são abomináveis aos olhos de Deus. Não tem como ser diferente você achar, não, que ali o trono de Satanás foi colocado ali. Não tem cabimento uma coisa dessa. Se nós estamos falando de algo físico aqui, até agora nós estamos falando de algo físico, e falar que o trono de Satanás era ali, como assim? Se vocês acreditam que Satanás é um ser invisível, como você vai acreditar então que o trono dele está ali? Não tem cabimento, não bate. Inclusive há uma antiga tradição que dizia que Antipas, né, que nós acabamos de falar lá, não foi morto dentro de um touro de metal, que a gente acabou de falar, né? Antipas, a fiel testemunha lá, foi morto dentro de um touro de metal. Era o objeto que eles usavam para torturar os santos, a igreja de Deus. Então, abençoado, essa questão de o trono de Satanás nada mais é do que o império, né, a casa de César, o trono, a adoração a César que estava ali, que oprimia o santo. Não existe um templo aí, um local aí que diz que ali que era o trono de Satanás. Isso não existe. Eu queria assistir dentro de uma denominação um líder religioso pregando isso aqui. Eu tenho essa curiosidade de assistir. Eu tenho certeza que eles vão trazer tudo para o literal, porque são treinados para isso. Nós aqui em Graça, nós não estamos aqui batendo de frente com você, humildezinho, que está lá não tendo nem uma sandália para vir para o culto. A nossa luta aqui é contra o sistema que te oprime, que te engana, que vai te depenando, vai arrancando a sua lã, comendo a sua gordura. A nossa luta aqui é contra o sistema, não é contra você. Algumas pessoas estão lá porque querem, outras pessoas estão lá porque estão sendo enganadas. Outras estão lá porque nem conhecimento têm, e muitas delas estão lá por medo e culpa dentro do sistema religioso. O maior inimigo de Deus chama-se religião. Ela que se opõe às coisas de Deus. A palavra de Deus diz uma coisa, eles dizem que é outra. A palavra de Deus diz está consumado. Eles dizem não, você tem que vir aqui, eu pôr a mão na tua cabeça, você tem que ser batizado nas águas. Você ainda não está salvo, quando em Éfesos 2:8 fala que a salvação é de graça. Então, o pior adversário, o Satanás, nos dias de hoje, é chamado-se de religião, que se opõe à verdade de Deus. A nossa luta aqui não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Ah, Ivan, então você está falando que existe um diabo aí nas regiões celestiais. Não, abençoado. Principado vem de príncipe, vem de primeiro, de autoridade. Potestade vem de poder. Potestade vem de poder. Regiões celestiais vem de locais de destaque. Digamos assim, tem muitos líderes religiosos hoje, nos dias de hoje, famosos. Isso é uma potestade. Isso é uma potestade. Eles têm poder, sim. São principados, são os primeiros, presidente. Não estou aqui dizendo que o presidente é mau, que é ruim, não estou dizendo isso. Mas ele é autoridade. São principados e potestade. Agora, quando a pessoa tem o principado e tem a potestade e usa para o mal, aí sim ele se torna um Satanás, um adversário de Deus. Exatamente. Agora, esses líderes religiosos que estão aí pedindo dinheiro,
em nome de Deus, coisa que ele nunca pediu. Isso é potestade do mal. Isso é principado do mal. Regiões celestiais, vocês não vê aí esse pessoal pregando aí de terno e gravata no mais fino linho. No mais fino linho. Meu Deus, enquanto as pessoas não têm nem o que comer em casa, as pessoas estão ali sendo idolatradas. Vou bem vestido para me destacar, vou treinar a falar bem aqui. Eu nem falo bem aqui, tem hora que eu gaguejo mais do que tudo. Lá eles falam bem, falam bonito, e as pessoas se encantam com isso daí. A palavra de Deus fala que Satanás se transfigura em anjo de luz. Satanás é adversário, nós acabamos de ver. Então quando você vê um camarada desse aí, fino, linho puro, dizendo que se você não der dízimo, Jesus, você vai para o inferno. Um camarada desse aí que está aí comendo do bom e do melhor, igual eu estava vendo esses dias mesmo aí, o líder da igreja católica aí, tudo de ouro, e as pessoas passando fome. Eu vou dizer, é um homem de Deus? É um homem de Deus? Não vou dizer não. Não é. O seu espírito é de Deus, mas a tua carne vai feder. Não adianta você comer em taças, beber em taças de ouro, de cristal. Não adianta. Vai feder. Não adianta. Aí são idolatrados. A palavra diz que Satanás se transfigura em anjo de luz. Todo mundo olha para ele e se encanta. Se encanta. Vê esses líderes religiosos aí, as pessoas ficam encantados, enfeitiçados. É um absurdo o que está acontecendo. Dá uma sementinha do seu aluguel, dá uma sementinha da sua casa própria. Isso é covardia. É contra isso aí que nós em graça estamos batendo dia e noite, dia após dia. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar. É contra isso aí. Infelizmente, tem um ser humano aí que está encostando no presidente. Com certeza os olhos dele estão desse tamanho. Sabe para quê? Eu não gosto de falar de política não. Sabe para quê que ele está fazendo isso daí? Ele está lutando para uma cadeira de vice-presidente. E já está sendo cogitado. Isso já está sendo cogitado. E esses dias agora, ele esteve junto com o presidente no navio da Marinha do Brasil. Abençoado. Aí você idolatra um ser humano desse. Ele não está nem aí para você não. Ele faz, sabe o quê? Ele está fazendo igual Ananias e Safira. Estão retendo parte do que era para ser distribuído em sua totalidade. Se você entrega seu dízimo lá, digamos, R$1.000. Se você entrega seu dízimo lá de R$1.000, R$1.000 tinha que voltar para quem precisa. Não, mas eles retêm parte, igual Ananias e Safira. Eles retêm parte. Tira ali uma certa quantia e o resto distribui para o povo. E o povo idolatra. Ah, mas está fazendo. Está errado. Está errado. É R$1.000 que tem que ser devolvido. Sem choro. A palavra de Deus diz que naquela época os discípulos, muitos vendiam suas propriedades e entregavam aos discípulos. E eles repartiam de igualdade. E ninguém tinha necessidade de nada. Ninguém tinha necessidade de nada. E aí? E hoje? Esse império que eles têm veio de onde? Abra o olho, renove o seu entendimento. Chega. Essa palavra que nós acabamos de ler nesse início de tarde aqui está falando de César, dos nicolaítas, das pessoas que adoravam
deuses pagãos. E hoje não, está pior, gente. Está pior. Eu queria viver para ver esse império cair. Mas eu queria principalmente que esses grandes líderes se convertessem de fato, parassem de torturar, de pôr medo nas pessoas. Eu queria que as autoridades, juízes aí, fizessem uma perícia na Bíblia e falassem: o que está sendo pregado está errado. Está errado. Mas infelizmente, igual eu estava dizendo, eles estão infiltrando lá dentro para tomar conta também. E as pessoas nem estão percebendo. Nossa, se o fulano for vice-presidente, vai ser maravilha. Não, abençoado. Ele vai ficar mais rico ainda. Ele vai ficar mais rico ainda. Certa vez Jesus falou para um jovem que estava tentando: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: faz isso, 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 isso. Ele falou: tudo isso eu faço. Fala, ainda te falo uma coisa: vá, vende tudo e dá aos pobres. Segue-me. Será que esses seres humanos têm coragem de fazer isso? Vender tudo, dar aos pobres? Eu duvido. Eu duvido. Fala para um desses seres aí, é o seguinte: chega com uma certa quantia em dinheiro, R$100. Fala aqui, ó: Deus está mandando eu dar isso aqui. Volta lá daqui meia hora, fala: Deus mandou eu vir cá buscar de novo. Você não vai ver mais nunca. Você não vai receber esse dinheiro mais nunca. Acorda, povo de Deus. Acorda, povo de Deus. Acorda. Religião não é de Deus. Nunca foi. Foi a religião que pediu para matar Jesus, que tramaram a morte de Jesus, que compraram a morte de Jesus. Escondem isso de você, mas nós não. Vamos falar sim. Enquanto Deus permitir, nós falaremos sim. Algumas pessoas podem estar dizendo aí: você não tem medo da mão de Deus? Eu tenho medo da mão do meu pai. Eu tive medo da mão do meu pai terreno, e tenho medo da mão do meu pai eterno. Mas sabe de que jeito? Quando eu faço coisa errada, aí eu tenho que levar chicotada mesmo. Aí eu tenho que levar chicotada mesmo. E se o que eu estou fazendo está errado para Deus, seja feita a vontade dEle. Eu não pedi para vir ao mundo, mas Ele me pôs aqui no mundo. Eu sou dEle. Acabou. É Ele que manda em mim. A vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pronto, acabou. É assim na graça. Na graça é assim. Por que as pessoas dentro do sistema religioso vivem com medo? Porque vivem fazendo coisa errada. Porque de fato não está convertido. As pessoas falam para ela assim: ó, salvação não se perde. Ah, então eu posso matar, roubar, que está tudo beleza. É assim. Não converteu coisa nenhuma. Em graça não. Quando você se converte ao verdadeiro evangelho da graça, o velho homem, você sabe assim, que já era, não existe mais. Tudo se fez novo. A mente agora é de Cristo. O entendimento é renovado. Já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Você já morreu para o pecado e a sua vida já está escondida com Cristo. A graça é assim. A graça é assim. Estamos encerrando aqui mais um estudo. O trono, do Satanás, conheça as tuas obras e onde habita, que é onde está o trono de Satanás. Era um templo dedicado a César. Então Satanás não é nome próprio, é adjetivo, é aquele que se opõe.
E lá em Pérgamo tinha muitos deuses pagãos e muitas pessoas adoravam esses deuses pagãos. Abençoado, se essa mensagem foi edificante para você, compartilhe para que mais pessoas conheçam. Se inscreva no canal Reconciliados em Cristo no YouTube. Eu estou falando no YouTube que eu estou gravando aqui no Facebook e posteriormente eu vou postar lá no YouTube. Eu vou deixar o link aí também, logo acima aí, no vídeo aí, para vocês se inscrever no meu canal Reconciliados em Cristo. Vamos renovar o entendimento na palavra de Deus, através da palavra de Deus. Jamais vocês vão ver eu aqui pedindo dinheiro para vocês. Jamais, jamais vou pedir dinheiro para vocês, ok? Se essa mensagem foi edificante, se inscreva no canal, deixe o seu like, faça o seu comentário, ative o sininho em todas aí. Vamos que vamos crescendo na graça e no conhecimento. Graça e paz.